Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Dessa vez analisar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro, que decidiu aí neste domingo a primeira das duas vagas na semifinal da competição, né, da Copa do Brasil. Então, sem mais delongas, vamos direto pro campinho analisar aí, né, destrinchado do ponto de vista tático como foi essa partida, que contou com diversas nuances, o primeiro tempo bastante diferente do segundo tempo, né, do ponto de vista dos cenários do jogo. Vai ter bastante coisa pra gente falar aí. Antes, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática. E sem mais delongas, então, vamos aqui pro campinho para mostrar como foi a partida. As escalações das duas equipes do ponto de vista de estrutura foram bem parecidas com as escalações do jogo de ida. Queria começar destacando aqui como se comportou o Cruzeiro com a posse de bola no primeiro tempo, né, com ênfase no primeiro tempo, que foi a forma como o jogo começou, obviamente, e também a tônica, né, com a qual se desenrolou o primeiro tempo, com o Cruzeiro tendo bastante posse de bola, criando bastante dificuldade para o Corinthians. O Corinthians, por mais que não tenha sido nulo, né, no ataque, criou muito pouco. Então, na saída de bola, a gente teve aqui o Matheus Henrique recuando entre os zagueiros, né, para fazer essa saída, ao invés do Lucas Silva. O Cruzeiro hoje, que não tinha o Lucas Romero, que normalmente é esse primeiro homem, esse cabeça de área do meio campo, hoje o Matheus Henrique fez essa função com o Lucas Silva um pouquinho à frente dele, e aí, como de costume, os laterais sendo bastante liberados aqui para incomodar no setor de ataque. E o Corinthians defendendo aqui no 4-4-2, né? Linha de 4 na zaga, 4 defensores, não, 4 meio-campistas por aqui, fechando essa segunda linha, uma dupla de ataque incomodando aqui, então, esse trio da saída de bola, mais o Lucas Silva, né? O Lucas Silva que, ora, ele variava, né? Entre ora se aproximar aqui desse pessoal da saída, hora também aparecer entre linhas, então ele era um cara que se movimentava bastante, assim como, tirando o Caio Jorge, né, que ele se movimentou, claro, só que não nesse sentido, o Christian e o Sinisterra, então ao lado do Matheus Pereira, eles muitas vezes recuavam, né, deixavam a posição deles para aparecer num setor aqui à frente dessa segunda linha de 4 do Corinthians e receber a bola. Isso acho que inclusive foi um problema do Corinthians, né? O Corinthians deixou muitos espaços entre linhas para o Cruzeiro conseguir progredir com a posse de bola e não tinha muitas perseguições a esses jogadores que recuavam. Então, quando o Matheus Pereira aparecia por aqui, o Maicon estava na marcação dele, né? Mas seja por desempenho individual ou por orientação do Dorival, os jogadores não perseguiam ele de forma muito incisiva, então o Cruzeiro acabava tendo esse campo aqui para correr, muitas vezes jogadores recebendo livres por aqui nessa faixa do campo e fazendo o Cruzeiro avançar com a bola. Partindo, né, desse trio aqui da saída de bola, o Matheus Henrique fez um jogo muito bom, tanto defensivamente quanto com a bola no pé também, e muitas vezes, até aqui mesmo, né, não só entre linhas, mas muitas vezes esse jogador daqui, ele tinha liberdade para passar por aqui, para avançar, para ter melhores condições de dar um passe, assim como o próprio Lucas Silva também recebendo daqui para cá. Então o Cruzeiro conseguiu fazer essa bola girar muito bem, não só nesse momento da saída, né, mas também no ataque, que teve essas dinâmicas muito presentes dos laterais com os pontas. Então o Kaique avançando por aqui, exigindo bastante recuo aqui do Carrillo, assim como o William também avançando por aqui e exigindo esse trabalho defensivo do Breno Bidon. Inclusive pelo lado direito aqui é uma jogada que eu gosto sempre de destacar, né, do Cruzeiro, uma estratégia em si, que por mais que o Corinthians tenha defendido bem, né, teve momentos ali que o Cruzeiro se deu bem por aqui, outros que o Corinthians defendeu muito bem, mas é uma estratégia que sempre é aplicada com bastante maestria do Cruzeiro, né, que é de povoar esse lado direito do campo pelo setor do ataque, com o Christian que tá evoluindo bastante, né, tecnicamente com a bola no pé, por mais que ele não seja um ponto de origem, ele consegue agregar bastante, ele centraliza aqui, ocupa a marcação do Matheus Bidu, e aí a gente tem o William ocupando o Bidon, o Caio Jorge caindo por esse lado aqui, chamando a marcação do Gustavo Henrique, e muitas vezes também o próprio Matheus Pereira aparecendo por aqui, então, para armar essas jogadas. O Cruzeiro acaba povoando bastante, é de onde sai, inclusive, o primeiro gol, que sai de um lance que
o Cruzeiro está fazendo uma jogada por aqui, né? Depois de uma troca de passes, o William acaba aparecendo nessa ponta pela direita. O Arroio, né, que inclusive vou até colocar ele no campo já, ele entra no lugar do Sinisterra no primeiro tempo. O time todo do Cruzeiro meio que puxa a jogada, né, pro lado direito. O Arroio acaba centralizando por aqui também. O André Ramalho acho que falha nesse lance, acho que ele fez um bom jogo, mas nesse lance em si, na minha interpretação pelo menos, houve uma falha dele. Ele sai da marcação do Arroio, sendo que o Caio Jorge já estava bem guardado aqui, né, pelo Gustavo Henrique. O Matheus até tem que fazer sua cobertura, mas o Arroio ele chega aqui e marca o gol de cabeça, então abrindo o placar para o Cruzeiro. E no geral essa foi a tônica, né, do primeiro tempo. Um Corinthians que tinha dificuldade para sair jogando, que tinha dificuldade para criar, tinha pouca opção, né, no setor do ataque. Geralmente estava com o Memphis e o Yuri Alberto, né, também trocando bastante posição, bastante de lado, mas sempre com um zagueiro em cada um deles, seja o Fabrício Bruno no Yuri Alberto ou o Jonathan Jesus no Memphis, enfim. Poucas opções que desafogassem o Corinthians, né, aparecessem ali como elemento de surpresa. O mais próximo disso foi o Caíjo, que aparecia em transição por aqui pelo lado direito, mas também muito bem marcado pelo Kaique Bruno, que fez bastante esse movimento, né, de recomposição, de ir para o ataque, de voltar para a defesa a tempo. Então esse foi mais ou menos o primeiro tempo e os destaques aí do Cruzeiro e os pontos problemáticos, né, do Corinthians. Mas no segundo tempo o jogo muda bastante. Vou até aqui arrumar os jogadores, porque tem duas substituições no intervalo que mudam essa configuração do jogo a favor do Corinthians. A gente tem aqui então o Cruzeiro remontando essa linha de 4 defensores. Vamos voltar aqui com essa linha de 4 no meio campo do Corinthians. Matheus Pereira aqui pelo meio, o Bidon fechando ali então, os dois zagueiros, Caio Jorge centralizado, os laterais aqui voltando, Christian aberto e o Arroio aberto. A gente tem então duas substituições no Corinthians no intervalo que mudam bastante a configuração do jogo e são cruciais para a mudança de postura do Corinthians, que é a entrada do Ranieri no lugar do José Martínez e a entrada do Rodrigo Garro no lugar do Carrillo. E logo de cara, no começo do segundo tempo, não só depois do gol do Arroio, que sai na marca dos 5 minutos, o Corinthians já volta com uma postura diferente e que é explicada por essas substituições, que é uma postura de estar pressionando mais lá em cima, de estar incomodando mais o time do Cruzeiro, de estar buscando mais o jogo, ao contrário da postura do primeiro tempo, que eu nem acho que tenha sido tão passiva assim, né, como muitos torcedores reclamaram, só que foi de menos atitude do que no segundo tempo. E a gente tem essa pressão e a entrada do Ranieri aqui, ela faz muito sentido porque entrega um primeiro volante aqui para o time do Corinthians que traz um pouquinho mais de segurança e acaba liberando tanto o Maicon, que fica aqui pelo lado esquerdo, quanto o Breno Bidon, que passa a jogar pelo lado direito, para justamente saírem, né, desse ponto de marcação inicial, terem menos responsabilidade defensiva ali na cabeça de área e conseguirem pressionar então os jogadores do Cruzeiro aqui na saída de bola, com o Rodrigo Garro também sendo esse meia de ligação, que tanto consegue ajudar também nessa pressão. Inclusive foi muito bem defensivamente o Rodrigo Garro, teve muita entrega, se mostrou bastante forte fisicamente, deu conta de vários duelos ali, algumas bolas recuperadas e, enfim, tanto nessa parte da pressão ele foi bem, quanto também na parte técnica, né, mesmo, no ataque. Ele conseguiu fazer bons lançamentos, tirar boas jogadas ali da cartola, e ser uma opção a mais, né, porque como eu falei que havia feito falta no primeiro tempo para o Corinthians, alguém ali perto do Memphis, perto do Yuri, para incomodar a defesa do Cruzeiro. O Garro foi esse cara e desempenhou muito bem esse papel. Então o Cruzeiro teve menos volume, né, menos chance, menos posse de bola também, obviamente,
do que no primeiro tempo, e o Corinthians passou a tomar conta do jogo, por mais que não tenha sido aquela pressão, né, aquele volume de criação de chances todo, o Corinthians meio que pegou o jogo para si, né, e depois que faz o primeiro gol, que empata o jogo no placar agregado, acaba ficando mais perto de se classificar no tempo regulamentar do que a equipe do Cruzeiro. Então esses foram meus destaques para Corinthians e Cruzeiro do ponto de vista tático. Como eu falei, um primeiro tempo diferente do segundo tempo. O Cruzeiro no primeiro tempo com mais volume, mais posse de bola. O Corinthians no segundo tempo, com as substituições de intervalo, acaba tomando conta do jogo e, no geral, acabou ficando equilibrado. O Cruzeiro venceu a partida em si, né, mas no placar agregado o empate prevaleceu e aí as equipes decidiram nos pênaltis, então, a classificação, que acabou ficando com a equipe do Corinthians, certo? Deixe nos comentários se você sentiu falta de alguma coisa, de algum detalhe que eu deixei escapar por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, como temos por aqui semanalmente, mais de uma vez por semana. Então, bastante conteúdo aí para você entrar no canal e desfrutar e seguir atualizado aí sobre como as equipes têm se comportado, certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, valeu, um abraço e até a próxima.